é uma só, senhores. Vamos marchar. Só pra vocês. Popcorn. Eu tratei do triplex com o Léo uma vez. Nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de mostrar as cores que balançam o nosso coração. Sim, tamo junto aí. Se eu precisar de mim... Temos que desagradar o mercado. Por que deram benefício para Nós bilionários? temos o presidente da Câmara fudido. Não renunciarei. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Aqui é o Brasil. Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Risco Brasil, episódio 26. Hoje é segunda-feira de carnaval, o Brasil está na praia, a B3 está fechada e o país deveria estar em festa, mas nós estamos aqui trabalhando. Por quê? Porque aparentemente as máscaras foram caindo na semana passada em Brasília. E o estrago foi tão grande que não nos deu o direito à folga. Eu precisei convocar novamente André Marcília e Daniel Souza de volta aqui no nosso episódio, 2 semanas, 3, depois do último episódio, né, que a gente fez ali a respeito do Banco Master, porque o cenário, eu não diria que mudou, mas ele trouxe informações cruciais para a gente discutir o que está acontecendo aqui. Isso porque nós encerramos o episódio anterior com uma pergunta no ar. Será que existe uma relação oculta entre o juiz e o banqueiro? Hoje a pergunta mudou. Agora não é mais será, nem mesmo quem não tem relação, né, com o banqueiro em Brasília. O que a gente acompanha, de fato, são exposições de caráteres extremamente duvidosos. O ministro que julgava o banco admitiu ter sido sócio do resort. Moraes aparentemente aparece nas mensagens da polícia, embora ainda a gente não tenha detalhes dessa parte. Na outra frente, na discussão do INSS, o filho do presidente foi citado em denúncias no caso, recebendo possivelmente mesadas, pelo menos é o que são palavras proferidas nessas denúncias. E um banco estatal que absorveu bilhões em créditos podres, acabando dono até mesmo de cemitérios e terrenos fantasmas. O país, claro, está distraído com a festa do carnaval, mas a crise institucional não tira folga e nós não vamos esperar a quarta-feira de cinzas para calcular o tamanho do problema. Peço perdão. E aqui, meus amigos, a gente está fazendo esse episódio na própria segunda-feira, ainda que seja de manhã, então o episódio sim é gravado, mas a gente está trazendo todas as informações que nós temos até o momento atual para discutir aqui com vocês. Então, sem mais delongas, bora começar o episódio de hoje. Os nossos convidados já estão aparecendo na tela desde o início. Daniel, Marcília, mais uma vez, uma honra recebê-los. Muito obrigado por interromperem aí as festas para trazerem, né, não só a percepção, mas a qualidade do conteúdo de vocês, que realmente é extremamente diferenciada. Então, uma honra para mim. Quando a gente teve toda a dificuldade de programar o episódio de hoje, a gente queria fazer na sexta-feira falando sobre mercado, mas com todas as informações novas, eu falei, não, a gente precisa falar sobre Banco Master, vamos arrumar um jeito de fazer na segunda de carnaval. E sim, vocês aceitaram o convite para a gente fazer o follow-up, né, do último episódio, sem mesmo nenhum tipo de dificuldade, sendo que eu sei que vocês também não estão aí nos momentos mais óbvios para conseguirem fazer esse episódio de hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado. Tenho certeza que a nossa audiência está muito feliz em poder acompanhar esse conteúdo nessa segunda de carnaval. Bom, sem mais delongas, vamos entrar aqui no contexto do episódio de hoje. Como eu disse, né, a gente não tinha informações completas, a gente tinha muitas informações de bastidores no último episódio, e agora aquela tal de sociedade oculta em relação ao resort ficou um pouco mais explícita. Isso porque o próprio ministro admitiu que de fato era sócio daquela empresa, né, a Meredith, junto ali com os seus familiares. Mas a PF foi além e destruiu a tese do próprio Dias Toffoli de que era algo, de certa forma, antigo. Os vazamentos das mensagens do celular do Vorcaro mostram que em maio de 2024, o banqueiro autorizou um repasse de 15 milhões para o resort, já tinha feito 20 ali em 2021, 20 milhões já tinham sido pagos, né? Então, complementando, aí a gente está falando de 35 milhões de reais, e poucos dias depois desses 15 milhões que entraram na sociedade através da autorização do Vorcaro, nós vimos a informação de que
Toffoli, junto com seus irmãos, a empresa em questão, vendeu essa participação para o advogado ali da JF, né? Então o timing acaba sendo muito curioso. Daniel, queria começar contigo, queria escutar de você mais uma vez, obrigado pela sua presença. Qual a percepção atualizada a respeito do caso, com base nessas novidades? E depois a gente vai entrando em outros trechos que também são importantes para a construção dessa história. Muito boa noite, meu querido. Boa noite, Henrique, André e a todos que nos assistem. Nós tivemos aí realmente um avanço acelerado dos acontecimentos desde o nosso último encontro há 3 semanas, até o ponto em que o ministro Toffoli não teve outra alternativa a não ser se afastar ali do caso, pelo menos nesse primeiro momento. Ainda não sabemos se ele julgará o caso no futuro, se convidado for, né, uma votação em plenário, mas ele pelo menos não é mais o relator do caso, acabou sendo transferido para o ministro André Mendonça. E a gente acabou tendo, na prática, respostas para uma série de perguntas que estavam presentes, né? Você já se sabia há 3 semanas que você teve ali uma pessoa ligada ao Vorcaro que havia comprado uma participação no resort no interior do Paraná, você já tinha ali realmente uma proximidade, no mínimo excessiva, entre o ministro Toffoli e pessoas ligadas ao Master, pessoas muito próximas ao Master, no caso o cunhado do dono do Master, e agora nós tivemos o próprio ministro confirmando que recebeu recursos ali do Master, mas alegando e tudo, olha, isso já tem algum tempo e, consequentemente, não traria qualquer tipo de suspeição para o meu julgamento. Isso acabou depois caindo por terra em função dessas mensagens que foram vazadas. Mas fica ainda mais claro que o Master, na prática, através dessa teia que foi construída de relacionamentos, tinha nessa teia o seu principal ativo. Afinal, as operações financeiras feitas pelo Master cada vez mais dão sinais de fragilidade e de uma certa irracionalidade econômica. É muito difícil realmente explicar tecnicamente, para não dizer impossível, por que um banco estatal, o Banco de Brasília, compra ali créditos podres que o Banco Master, por sua vez, havia comprado de uma empresa, a Tirreno, que só tinha operações com o próprio Banco Master. Quer dizer, aí o Banco Master compra da Tirreno, mas não paga a Tirreno, aí revende para o Banco de Brasília, e o Banco de Brasília paga alguns bilhões de reais por essa carteira de créditos bastante apodrecidos. Quer dizer, são múltiplas camadas que a gente vai observando no Banco Master e fica cada vez mais claro que essa operação ela só conseguiu se alongar por tanto tempo por conta justamente de uma teia de relacionamentos muito, muito profunda e que acabou perpassando os 3 poderes. Quer dizer, você acabou tendo aí muitos amigos, o Master acabou construindo uma rede de amizades, para utilizar aqui uma palavra muito leve em relação ao que nós temos observado durante todo esse período de tempo. E fica a impressão de que é o início, que essa história ela ainda não acabou, que essa história ainda tende a se aprofundar bastante ao longo das próximas semanas e meses, de acordo com o descortinar dessas investigações. Eu acho que a gente está num estágio, e aí depois eu quero até ouvir o André em relação a isso, que a coisa ficou tão grande que um acordo começa a ficar um pouco mais difícil, porque é tanta gente envolvida que as pessoas começam a se preocupar um pouco com o seu caso particular e, consequentemente, construir um acordo, uma operação abafa, vai se tornando ali um pouco mais difícil, além do fato de que você não tem todas as investigações concentradas no Supremo, você também tem investigações, por exemplo, na Justiça do Rio, envolvendo a Rio Previdência, você tem investigações envolvendo o Fundo de Previdência do Amapá, quer dizer, algumas outras investigações começam a ganhar corpo e, consequentemente, a coisa vai saindo um pouco do controle. Mas é muito assustador, quer dizer, a gente está falando realmente de um banco que dá sinais aí de ser, como o próprio ministro Haddad chegou a citar num determinado momento, que poderia ser a maior fraude bancária da história do Brasil. Mas a coisa avançou muito rápido e com muita gravidade em função do que foi apresentado e também do peso, né, do poder daqueles que foram envolvidos nas últimas revelações.
E é muito curioso a gente pensar que boa parte dessas últimas revelações, que já balançaram bastante Brasília, né, e os veículos de informação, então, tem conteúdos infinitos para se entreterem aí, gerarem o seu engajamento na internet, porque se a gente notar, assim, essas informações que saíram foram pequenos pontos, de certa forma, divulgados através de bastidores aí da imprensa e suas conexões com a Polícia Federal, de um documento de mais de 200 páginas, né, que envolve ali o celular do Vorkar. Imagina o que não tem dentro desse celular. O pouco que tivemos já foi realmente relevante a ponto de tirar o caso das mãos do ministro Dias Toffoli. Estou muito curioso para ver ali os próximos episódios, né? Saíram até algumas notícias de bastidores que dizem que envolvem festas para lá de curiosas, né? Algo parecido com o que a gente viu aí dos grandes exemplos nos Estados Unidos, envolvendo relações institucionais e amorosas. Achei curiosas uma boa forma de definir, né, Henrique, o que tem sido ventilado de possibilidades, digamos assim. Né? O jurídico não deixou eu comentar por completo o que eu espero que tenha nessas mensagens, pelo menos o que ficou subentendido aí com as informações que tivemos até aqui. Mas, professor André Marcília, vamos comentar sobre esse momento específico, né? Eu me recordo que no último episódio você disse a seguinte frase, até anotei para a gente ter aqui a convicção das palavras. Se for confirmado que Toffoli é dono do resort, ele não precisa se declarar suspeito no processo. Ele precisa sofrer impeachment e sair do STF. Pois bem, a condicional caiu, ele confirmou que é sócio, e a PF também confirmou que o dinheiro entrou ali na conta do resort em 2025, essa última parcela que o Vorkar autorizou o Fabiano Zettel a realizar ali em 2024, mas que ficou para o começo do ano passado. Bom, diante da sua própria profecia, a renúncia dele, a relatoria resolve o problema jurídico ou, tecnicamente, você imagina que algo maior deveria acontecer? Muito boa noite. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Boa noite, Henrique. Boa noite, Daniel. Boa noite a toda a audiência. Pois é, né? Quando eu disse isso lá atrás, né, nesse último episódio, o meu raciocínio era o de que se o Toffoli era sócio de um resort que possuía um cassino, nós tínhamos um ministro do STF dono de um cassino clandestino. Me parece que isso é suficiente para um ministro deixar de ter a sua reputação ilibada, né? Aliás, talvez para ele deixar até de ter a sua reputação, que é uma exigência da Constituição para que o ministro siga no cargo, entre e siga, né? Porque é importante a gente dizer isso. Notável saber jurídico e reputação ilibada são requisitos para entrar, mas isso não significa que a pessoa, perdendo esses requisitos, ela fique. Já entrei, agora é direito adquirido, a minha reputação pode ser qualquer coisa. Não, a reputação deixando de ser ilibada, né, é óbvio que ela passa a ser alvo da possibilidade de impeachment, ou seja o que for. E ser dono de cassino me parece ser uma dessas, exatamente uma dessas hipóteses. Agora, o ponto, e aí eles falaram, né, não, mas a gente aqui é só sócio, acionista e etc. Só que as coisas vão ficando difíceis de serem críveis dessa maneira, né? Porque nós tivemos, até o Estadão revelou agora, 2 dias atrás, um repasse de 35 milhões do Vorkar para essa empresa da qual é sócio o Toffoli, para compra, mas uma compra de uma fatia de um resort por 35 milhões. Esse será o valor de mercado de uma fatia desse resort? É esquisito, essas questões todas passam até a nos suscitar que o ministro, e eu até vou aqui passar a uma outra escala da minha desconfiança, talvez não deva só sair do cargo, deva ser investigado, porque nós estamos diante da possibilidade, inclusive uma das linhas da Polícia Federal foi outra, também uma matéria do Lauro Jardim, de que a Polícia Federal
ela estaria investigando se essa Meredith ou Meredith, a gente nunca sabe como que chama essa empresa, talvez seja importante algum jornalista perguntar para o Toffoli, como é que a gente fala o nome dessa empresa, porque cada um está chamando de um jeito, mas o fato é que essa empresa de que ele é sócio, a desconfiança da Polícia Federal é de que é uma empresa só de repasse de valores. A gente sabe muito bem no mercado o que isso significa, ou o que isso pode significar. Então, nós podemos estar diante de algo muito pior, de uma ponta de iceberg grave de ilícitos que tem, no mínimo, um ministro do STF como um dos atores. Não sei se o protagonista, mas não importa. Se você está numa peça de teatro e você é o protagonista ou não, você está na peça de teatro e responde pela peça de teatro, né? Sobretudo se você é um ministro e sabe muito bem o que significa pertencer a uma sociedade. A própria lei fala, você não pode alegar em seu favor a sua própria torpeza. Está escrito isso num dos artigos da lei, que mencionam que não pode ser excludente de responsabilidade, você não sabia o que estava acontecendo. Muito menos se você é um ministro que supostamente tem notável saber jurídico, além da tal da reputação ilibada. Então, eu creio que a gente está aqui diante de uma clara suspeição. Isso não tem nem conversa, porque ele era sócio de alguém que ele poderia julgar. Não importa que tipo de sociedade, mas era. Depois disso, nós temos, eu acho, que isso que eu mencionei no episódio anterior, que seria, no mínimo, razoável que ele saísse do cargo, porque essas investigações não param aí, né? E, por fim, até eventualmente ser investigado se esses valores não tiverem uma origem confirmada, ou não forem valores de mercado, e etc. Enfim, investigações que ainda precisam ser feitas. Eu creio que esse é o cenário. O ponto aqui é saber o que vai ser necessário para que haja um arrefecimento da fúria social em torno do Toffoli, né? Eu acho que o STF fez um balão de ensaio. Se a gente tirar o Toffoli, tudo tá bom já? Se a gente tirar da relatoria do cargo, vocês param de ficar atrás da gente? Né? Já é o suficiente, e eles fizeram um monstrengo, porque eles tiraram o Toffoli sem declarar a suspeição dele. Mas então por que ele saiu? Ele saiu sob qual circunstância? Essa carta que eles fizeram foi uma invencionice, não existe isso no direito. O ministro precisa sair por alguma razão. Então ele não saiu por suspeição, porque se ele saísse por suspeição, tudo teria de ser anulado. Então eles criaram uma espécie, assim como o Lewandowski, quando houve o impeachment da Dilma, criou aquele monstrengo de que ela seria impeachmentada, mas não perderia os direitos políticos, embora a Constituição não dissesse isso, inventaram agora um novo monstrengo. Ele sai do caso, mas não houve a suspeição. Com isso, eles preservam o caso e entregam ao André Mendonça. Vamos ver o que o André Mendonça faz com isso. Mas me parece que o STF está testando a temperatura, dizendo, nós vamos seguir investigando, hein? Tá agora com o André Mendonça, a gente não declarou a suspeição, pode ser, portanto, que esse caso seja sério, nós vamos levar a sério. Me parece que essa é a tentativa de recado, e estamos tirando o Toffoli. Tudo bem, vamos parar de perseguir, entre aspas, aqui o STF, é isso, a mensagem que eles queriam nos passar. Vamos ver se é a mensagem que nós vamos devolver a eles. Espero que não. Bom, vários pontos para comentar aqui na sua fala, professor, mas eu me recordo também do nosso último episódio, você acabou de falar se é Meredith ou se é Meredith, né? E eu acho que por um costume da gente ver esse tipo de palavra aí meio que falar em inglês, né? Mas claramente aqui me parece ser um acrônimo de palavras brasileiras. Eu lembro que você tinha até levantado a bola, DT, né, nesse episódio, né? dizendo o que será que o DT quer dizer, né? Exatamente. DT, né? E agora, pois é. você consegue pesquisar coisas no Google, ele responde com AI, né? Isso é muito legal. Eu coloquei aqui para ele falou o seguinte, bom, pode ser acrônimo, junções de iniciais da família do ministro, como Mari, ou a cidade natal, que é Marília, e o fim, DT de Dias Toffoli, né? Então a gente já tinha ali uma indicação de que, de fato, ele tinha algum envolvimento. E nesse episódio também a gente gastou um tempo falando sobre a casa do irmão dele, junto com a cunhada, que acho que foi o Estadão, fez alguma entrevista naquele momento, encontrou a cunhada na casa, a gente falava, né, como era estranho, porque a casa era muito simples. E agora a gente vê esses valores envolvidos, né, na casa de dezenas de milhões de reais, a história fica ainda mais suspeita.
Mas, Ô, Henrique, e diga lá. se me permite, o Daniel me fez lembrar agora da minha infância, que ele mencionou que havia muitas amizades, né? Ele falou, para dizer o mínimo, né? Muitas amizades do Vorcaro. E eu me lembrei que tinha um livro de 77, bem antigo, do Pedro Bloch, e que chamava Pai, me compra um amigo. E a ideia do livro era justamente dizer que não tinha como, né? Era uma mensagem para a criança: ó, você precisa conquistar a amizade. Eu acho que até isso a gente precisa atualizar na nossa literatura também. Exatamente, coisa do passado. Hoje em dia é possível comprar tudo. Daniel, eu queria discutir um pouquinho a respeito dessa cronologia dos acontecimentos mais quentes recentes. Então, a gente acompanhou que a PF levou os indícios, né, direto ao presidente do STF, aí começou a ser gerado o primeiro ruído dessa história. Então, tiraram, né, o documento que, em teoria, deveria ser entregue ao relator, porque o relator era exatamente uma das partes ali suspeitas nesse indício e foi levado ao Edson Fachin. Essa gravidade era tamanha que o próprio presidente do STF, no dia seguinte, interrompeu a sessão, fechou as portas e fez uma reunião fechada, né, junto com os ministros. O clima ali parecia, de fato, estar se tornando insustentável. Essa reunião aconteceu, Toffoli renunciou à relatoria do caso do Banco Master e o processo foi parar nas mãos ali de André Mendonça. No dia seguinte, saíram frases exatas dessa reunião no Poder 360. E aí os ministros começaram a acreditar que o próprio Dias Toffoli tivesse gravado, né, essas declarações para conseguir se municiar, se proteger em algum evento futuro, mostrando que houve uma coesão dos outros 10 ministros em relação ao que estava acontecendo. Qual que foi a sua leitura a respeito desses desenrolares tão importantes? Olha, Henrique, olhando para essa cronologia que você está descrevendo, fica muito claro que, além de um processo jurídico, está em curso uma disputa por poder. Na prática, é isso. Quer dizer, você tem ali uma série de movimentações, muitas vezes calculadas, seja para preservar poderes que esses atores possuem, seja para ter mais poder. Porque tudo começa ali com um relatório da Polícia Federal, quer dizer, um relatório da Polícia Federal que é apresentado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, e aí você começa a ter ali um certo disse-me-diz. Bom, mas se o diretor-geral da Polícia Federal levou esse relatório para o presidente do Supremo, essa apresentação tinha anuência do presidente da República, porque não é exatamente um segredo de que o presidente da República tem uma mágoa do Dias Toffoli. Ele escolheu o Dias Toffoli como ministro do Supremo lá atrás, mas depois o Dias Toffoli acabou tendo ali uma participação no período do mensalão, inclusive recusando ali, num primeiro momento, a visita do Lula na época que ele estava preso, no enterro do irmão. Aí depois você teve uma aproximação do Dias Toffoli com o Bolsonaro, tem uma foto muito conhecida do Dias Toffoli abraçando o Bolsonaro ali, num símbolo de amizade e tudo. E aí você começa a já ter uma certa tentativa de entender, bom, o que está acontecendo aqui? Então, o diretor-geral da Polícia Federal levou isso para o presidente do Supremo. Teve anuência, não teve anuência do presidente da República? Ele teve algum tipo de participação? Foi informado, não foi informado antes? Aí isso chega nas mãos do presidente do Supremo. E aí o presidente do Supremo, o que eu faço diante disso? Vou convocar os ministros, vamos ter uma reunião fechada, e aí vamos decidir o que a gente faz, para tentar, de alguma maneira, blindar a instituição e minimizar o desgaste que já é tremendo sobre a própria instituição. E aí você tem ali o presidente do Supremo tentando montar algo nesse sentido. Aí, poucas horas depois, você tem uma matéria publicada pelo Poder 360, trazendo detalhes do que aconteceu nessa reunião, uma reunião que a moça do cafezinho não pôde participar, não pôde chegar lá. Quer dizer, você só tinha ali os ministros naquela reunião. Então, ficou meio evidente que a fonte daquela matéria era um ministro, algum ministro. Aí começa, bom, mas quem é o ministro? E aí especula-se num determinado momento que poderia ser o próprio ministro Dias Toffoli, porque você teria tido ali uma certa edição no que foi divulgado,
e aí isso seria uma maneira, inclusive, de mostrar que ele teria o apoio dos seus pares e, consequentemente, ele poderia se manter forte, se manter minimamente poderoso, mesmo diante de um contexto tão adverso. Quer dizer, é claro que tudo isso que está sendo colocado aqui, tudo circulou na imprensa ao longo dos últimos dias, nós não temos como ter certeza de nada disso, mas fica muito claro para mim que alguma coisa está acontecendo e que existe uma luta por poder muito intensa num momento como esse. Né? O professor André fez referência há pouco, poxa, o ministro Toffoli eventualmente pode ser afastado, tem interesses poderosos muitas vezes em afastá-lo, né? Porque isso significa eventualmente o poder de um novo ministro a ser nomeado, isso pode mexer ali no equilíbrio de forças dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a gente não pode jamais ser ingênuo em achar que não há uma disputa de poder em curso, porque há uma disputa muito feroz por poder, e o que acaba acontecendo é que muitas vezes você tem esses atores se movimentando de tal maneira a tentar preservar o poder que possuem ou tentar avançar, passando a ter mais poder em função de uma oportunidade que se apresentou em função dessa turbulência que a gente está vendo do ponto de vista institucional. Perfeito. Você abriu espaço para a gente discutir naturalmente alguns pontos diferentes aqui. Eu acho que a minha próxima pergunta será em relação ao que foi proferido pelo próprio André Mendonça nessa reunião fechada, né, o que foi divulgado ali pelo Poder 360, para a gente entender se, estando na mão do Mendonça, a relatoria muda um pouco o seu viés em relação ao caso. Mas antes disso, você falou sobre o Lula, né, um ponto-chave. A Malu Gaspar postou ali na sua coluna, publicou na sua coluna do Globo 2 dias atrás, que a aliados Toffoli teria então atribuído a Lula a entrega do relatório da PF sobre o celular de Vorcaro ao STF. Quando a gente está discutindo esse caso, naturalmente relembramos nessa passagem com o irmão do Lula, como você bem colocou, Daniel. E aí, o que foi dito aí na mídia ao longo dos últimos dias é que a saída do Toffoli alinharia diversos interesses, né? Então, para o lado do próprio presidente Lula, sairia uma pessoa com que ele teve, então, essa desilusão, depois de ter dado espaço ao STF, abriria espaço para conseguir um apoio maior à indicação do Messias, né, ao Supremo, algo que ele não tem conseguido desde o fim do ano passado. E, além disso, teria uma nova vaga disponível, né, o que seria possível, então, introduzir o Rodrigo Pacheco, que é algo tão demandado pelo Centrão, né, nessa disputa. Essa vaga que atualmente é apenas única, né, devido à saída ali do Barroso, e agora a gente possivelmente tendo uma outra posição. Isso alinharia o interesse de todo mundo, menos o do Toffoli, né, menos o do próprio ministro, que imagino tenha ali no seu histórico no computador coisas comprometedoras de muita gente. Não é possível que a gente seja ingênuo a ponto de acreditar que o Toffoli não consegue derrubar algumas pessoas importantes da República. Imagina. Pelo menos eu acredito que, dado tudo que a gente tem observado, essas relações, esses pormenores, ele me parece uma pessoa que sabe de muita coisa. Professor André Marcília, como você analisa, então, esse imbróglio em relação a esse relacionamento institucional do Dias Toffoli com as outras partes? Olha, eu queria pegar o gancho do que o Daniel disse, né, de que é jogo de poder. De fato, hoje a gente não pode mais olhar para o STF como um tribunal jurídico, né? O jogo de poder do que é o STF, do que envolve o STF, tem que contingenciar esse tempero, às vezes um tanto quanto apimentado, às vezes um tanto quanto indigesto do jogo de poder. Na verdade, isso sempre houve, né? Porque o STF sempre foi um tribunal político, mas hoje ele é um tribunal explicitamente político, ou às vezes majoritariamente ou preponderantemente político. E isso faz com que esse elemento esteja na boca do povo, vamos dizer assim, na boca dos analistas, na ordem do dia, nas manchetes dos jornais, e não tem como a gente abandonar, ou não vai haver um retorno do STF
para um lugar em que o jogo de poder e a politização não sejam mais elementos relevantes. Talvez em algum outro país. No nosso, pelo menos nos próximos anos ou décadas, a politização, eu creio que vai ser um ator relevante, e o jogo de poder, portanto, também estará nesse meio termo. E aí, não tem como a gente olhar, por exemplo, eu peguei esse gancho porque você me perguntou do André Mendonça, não tem como a gente pegar uma relatoria do André Mendonça e falar assim, opa, André Mendonça é um dissidente, agora eles vão destruir tudo. É muito difícil que isso aconteça, porque o André Mendonça é parte daquilo que, em tese, poderia ser destruído. Eu sempre digo, a dissidência dentro do STF é muito menor do que o corporativismo. Isso vale até para o próprio André Mendonça, quando, por exemplo, quando Messias foi indicado pelo Lula, ele soltou um tweet dizendo, muito bem-vindo, vou fazer de tudo para que você seja acolhido aqui, sei lá, alguma coisa assim, o tweet era nessa linha. Então, bom, você pode ser alguém ideologicamente antagônico a mim, mas se você vai fazer parte aqui desse clube do charuto, bom, eu vou te acolher da melhor forma possível, porque aqui, se um estiver desestabilizado, todos talvez estejam também, né? Se um cai, todos caem. E me parece que dentro do STF existe essa percepção. E aí a gente tem que pensar no André Mendonça a partir disso. Eu creio que se o André Mendonça quiser passar o país a limpo, ele precisa ontem, não hoje e nem amanhã, ontem, abrir esse sigilo, tirar do sigilo. Esse sigilo não faz o menor sentido do ponto de vista jurídico, o tal do sigilo máximo. E por que não faz? Porque esse caso de interesse público notório, de interesse público total, nós temos autoridades públicas sendo acusadas, vamos dizer assim, entre aspas, porque ainda não há nada formal, mas sendo acusadas informalmente de fazerem parte de casos de corrupção. Nós temos aqui um atentado, vamos de novo colocar aqui entre aspas, ao sistema financeiro, à economia do país, promovidas pelo Master durante esses últimos tempos. Como é que isso é sigiloso para quem? A quem interessa o sigilo? Sem dúvida, a sociedade não é. As investigações, bom, eu confesso a você que fico também com dificuldade de entender que as investigações isso interessa, porque as investigações saem na imprensa. E muitas vezes, então assim, a gente não tem acesso àquilo que está guardado por eles, para preservar as investigações que eles próprios, ou alguém deles, ou parte deles, joga na imprensa, vaza para a imprensa. Não faz sentido. Não faz sentido, não seria melhor botar tudo sob o holofote público, já que estamos diariamente discutindo isso tudo? Bom, se o André Mendonça não abrir esse sigilo, e creio que não vai abrir, nós vamos ter já um bom sintoma de que a coisa não é assim, não existem inimigos ali, não existe uma ala querendo destruir a outra, tem uma ala dissidente da outra, mas percebendo que se destruir a outra, destrói a si própria. Ou a outra amanhã destrói a outra ala, e assim vai. Então, esse é o jogo político, esse é o jogo de poder. E aí também entra essa questão do Toffoli. Se foi ele que gravou e divulgou, bom, talvez o Toffoli esteja com isso isolado. Se realmente isso aconteceu, dentro dessa perspectiva que eu estou trazendo de existir uma união, o Toffoli, e depois dessa reunião, que em tese, a meu ver, favoreceu ao Toffoli, porque aquilo que foi divulgado na imprensa, pareceu que o Toffoli era um estadista. Assim, claro, dentro das possibilidades dele, né? Não um estadista de verdade, mas dentro daquilo que está sendo acusado, ele se saiu bem, porque ele é mais o resumo dessa reunião, segundo o que foi divulgado no Poder 360, é o seguinte: o Toffoli tem a maioria para que ele se mantenha à frente do caso, mas ele, Toffoli, num gesto de institucionalidade ou para aplacar a crise institucional levantada pelos seus colegas, ele diz: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu entrego a relatoria do caso. Veja, não saiu mal para ele essa divulgação. Então eu fico pensando se essa divulgação, inclusive, não foi um gesto até consensual. Será que foi um gesto isolado do Toffoli? Ou será que foi um gesto até consensual? Espero aqui estar criando uma teoria conspiratória apenas, mas eu acho que eles se cogitar, que eles, de repente, pensassem assim, pô, vamos
não podemos dar, a gente não pode se colocar à frente dos holofotes e dar uma entrevista sobre o que a gente falou, mas talvez possa sair uma versão do que a gente falou que interesse a todos nós. Então essa me parece ser uma possibilidade, porque se nós estivermos diante de um Toffoli que divulgou a reunião, gravou e divulgou, isso vai complicar muito a situação do Toffoli, muito mesmo. Inclusive porque o Fachin já anunciou que vai abrir um inquérito para investigar quem que investigou, quem que gravou, quem que divulgou e etc. Então, se o Toffoli tomar essa atitude, pode ser que ele seja rifado como alguém, não pertence mais a nós. É alguém que traiu a nossa confiança, traiu a confiança interna. Essa é uma hipótese. A outra hipótese, eventualmente, e repito, espero estar aqui apenas criando uma teoria conspiratória, é que eventualmente houve um consenso, eles divulgaram aquilo que lhes interessava, e esse inquérito aberto para investigar supostamente quem gravou, possa amanhã se tornar um inquérito para investigar quem está investigando os ministros. Porque para eles concluírem que ninguém gravou e que havia um grampo, que esse grampo só pode vir da Polícia Federal, é um passo fácil. Então, e eles nessa reunião demonstraram claro incômodo com essa autonomia da Polícia Federal, esse fogo amigo de quem passou a investigar os ministros. Então, isso também pode, é só uma conjectura, claro, mas pode acontecer. Porque se não for isso, o Toffoli, ele se desconectou da turma. E ao se desconectar da turma, acho que o próximo passo será ele ser rifado pelos próprios colegas. E esse caso tem se tornado algo tão explícito que ele deixou de ser uma discussão de viés ideológico / político, né? Acho muito interessante porque acompanhando essas discussões nas redes sociais eu vejo muitas vezes pessoas de direita, de esquerda, todo mundo querendo resposta, querendo entender o que está acontecendo, não só querendo, como demandando, que eu acho que é super natural devido ao tamanho, né, dessas relações institucionais, de certa forma, promíscuas que a gente tem acompanhado. E o que me chamou a atenção dessas divulgações foi o respaldo absoluto de todas as partes envolvidas, praticamente, né? Teve ali uma declaração da Carmen Lúcia dizendo que quando ela entra num Uber, as pessoas sempre criticam o STF, mas até aí todo mundo sabe disso, né? As pessoas trataram isso como se ela estivesse colocando em cima da mesa um ponto de questão extremamente complexo, mas isso é o básico em relação a tudo que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos. E eu peguei aqui, numa matéria da CNN, replicando ali o que foi dito no Poder 360, só para a gente discutir rapidamente o que o Mendonça trouxe. Ele concordou com essa declaração da Carmen Lúcia a respeito de existir uma crise de institucionalidade na corte e listou o que leu do relatório da PF. Então, abre aspas, tem uma questão sobre o que é descrito como relação íntima do ministro Toffoli e Vorcaro. Isso não existe. Está aqui claro que não existe. Relação íntima em 6 anos, só com 6 minutos de conversa. Como disse o ministro Fux, a palavra do ministro Toffoli tem fé pública, então isso está descartado. E finalizou dizendo, pode acontecer com qualquer um de nós, uma investida da Polícia Federal. Quero saber se vão dar esse tratamento para mim. Daniel, não é um pouco difícil, até mesmo da gente acreditar em como esse caso vai ser julgado daqui em diante, quando o novo relator diz que a palavra do ministro Toffoli tem fé pública? A gente não está partindo de um pressuposto extremamente vago em relação a tudo que tem sido divulgado até aqui? Formalmente a palavra do ministro tem fé pública, mas daí a convencer a população ou a combinar com os russos, né, vai uma distância muito grande, porque existem elementos muito concretos e agora, inclusive, reconhecidos por envolvidos, de que havia ali uma proximidade, um relacionamento financeiro. Quer dizer, o resort existe, o ministro frequentava o resort, o ministro admitiu que era sócio do resort. E você tem ali alguém próximo ao Vorcaro, né, o cunhado do Vorcaro, comprando uma parcela desse resort e pagando caro por essa parcela do resort. Portanto, é claro que você tem ali esse argumento mais formal de que, olha, a palavra do ministro tem fé pública.
Ok, mas você, em vários momentos ao longo desse processo, ou ao longo dessa novela toda, o Supremo nos convida a olhar para uma realidade e dizer que aquela realidade não está acontecendo, né? Em vários momentos você tem a impressão de que eles dizem para você, olha, está vendo o que vocês estão vendo? Então, o que vocês estão vendo não está aqui, não está aqui. E isso, diferentes ministros fizeram isso ao longo desses últimos meses. E isso, para uma parte importante da população, gera até um tensionamento maior, gera até um desgaste maior, porque você olha para uma instituição que é uma instituição importante, que é uma instituição que tem um papel na República super, super importante, e você diz, bom, mas peraí, cara, eu tô vendo. Você está dizendo para mim que eu não estou vendo o que eu estou vendo, e eu estou vendo. E isso vai criando ali um embaraço para as próprias autoridades. Quer dizer, ao invés de você oferecer explicações, ao invés de você oferecer transparência, muitas vezes a alternativa tem sido, vocês não estão vendo. Que me parece um pouco isso. Havia uma relação. Ah, não havia uma relação entre eles. Havia, a gente está vendo isso. Os dados estão mostrando isso. Os documentos estão mostrando isso. Me parece que esse não é o melhor caminho em situações como essa. O melhor caminho seria avançar na transparência, como o Marcília colocou há pouco, seria você remover o sigilo. E claro que a gente tem aqui um caso que tem interesse público, não só por conta de todas as figuras envolvidas, mas também por todas as pessoas que estão sendo lesadas pelo Banco Master. Tem muita gente sendo lesada pelo Banco Master. Você tem ali pessoas que contribuíram para fundos de previdência diversos pelo Brasil, você tem pessoas que ultrapassaram ali os limites da garantia do FGC, você tem o próprio FGC em si, que teve que entrar com dezenas de bilhões de reais. Você tem os fundos de previdência, né, que estão espalhados por todo o Brasil, dinheiro de aposentadoria. Por todo o Brasil. As pessoas que contribuíram para esses fundos de previdência. E aí o dinheiro dessas pessoas, ou pelo menos uma parte dele, sumiu. Essas pessoas têm o direito de saber como é que essa investigação está avançando. Você agora, no limite, também vai ter o Banco de Brasília. O Banco de Brasília vai ter que receber um aporte importante de recursos do governo do Distrito Federal. Esse é dinheiro dos contribuintes de Brasília. As pessoas têm o direito de saber como é que essa investigação está avançando, o que está acontecendo, etc., e não é isso que a gente tem tido. Quer dizer, o sigilo me parece que ele é necessário em alguns casos, mas a regra deveria ser a transparência e não o sigilo. Mas o meu ponto central nessa fala, e eu queria realmente reforçá-lo, é que não me parece um bom caminho os ministros dizerem para a gente que nós não estamos vendo o que nós estamos vendo. Realmente. E aí a gente, seguindo aqui com todas essas notícias novas que temos a respeito do caso, uma que me chamou bastante atenção recentemente foram vazamentos, né, da conversa do Vorcaro com o seu cunhado Fabiano Zettel. E em um desses momentos, ele cobra o seu cunhado, que era o responsável por realizar os pagamentos, a respeito dessa segunda tranche, né, de 15 milhões de reais que deveria ter sido investido ali no fundo, colocado no fundo, que entraria então no resort a partir da sociedade. E ele ressalta, com uma certa angústia em um desses momentos, que a não realização desse pagamento, abre aspas, me deu um puta problema. Eu queria especular um pouquinho a respeito desse assunto, com base em tudo que vocês acompanharam aí nos últimos dias, porque não pareceu, pelo menos na minha leitura, que esse puta problema que ele estava se referindo fosse, de fato, uma questão operacional, um problema de compliance, algo nesse sentido. Me pareceu ser muito mais um problema de relacionamento com alguém, de alguma promessa que não foi cumprida, algo desse gênero. Foi a sensação que eu tive lendo essa conversa em específico. Professor Marcília, o que você entendeu a respeito dessa última divulgação, se não me engano, foi do Estadão, né, de 2 dias atrás? Que tipo de problema uma pessoa, um banqueiro tão influente como ele, poderia ter a partir de um não pagamento, um valor substancial aí de 15 milhões dentro desse investimento que ele estava fazendo no resort?
Pois essa é a pergunta que eu acho que eles deveriam responder, né? Como o Daniel disse, a gente precisa que eles deem a resposta. Vamos aqui nos lembrar que até agora nós não tivemos absolutamente nenhuma satisfação do ministro Moraes ou da sua esposa a respeito do tal contrato de 130 milhões de reais. Nenhuma explicação. Né, tirando aquelas que eles lamentavelmente deram, né? Que ministro, que juiz que não é fazendeiro nesse país, diz um, né? Incrível que ele dizendo isso do lado do Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes mais ou menos assim. Enfim, tirando ali eles próprios, eles parecem que só vivem a realidade deles, né? E esse me parece ser o grande problema desses ministros que lá estão. Eles acreditam que essa fé pública, vamos dizer, como foi também mencionado, ou agora com essas revelações do Vorcaro, essas revelações talvez obscenas, a gente possa começar a falar em fé pública para juízes, né, ou autoridades, não apenas em fé pública. Mas o ponto ao invés de dizerem para a gente, olha, não é nada disso, né? Aqui parafraseando o Daniel, não é nada disso que vocês estão pensando quando você é pego ali na alcova, né? Em uma situação indevida. Ao invés de fazer isso, eles deveriam vir a público e explicar, porque como é possível, como você menciona, Henrique, que eu cogitei isso no início também do programa, assim, 35 milhões de reais para uma fatia de um resort, mas faz sentido? E se você compra essa fatia desse resort por um valor de 35 milhões, qual o sentido de alguém, de um ministro, ficar cobrando o outro, tem que pagar logo, quer dizer, isso não existe no mundo negocial normal, né? Todos aqui conhecemos, vocês, inclusive, você, Henrique, conhece muito bem, Daniel e eu conhecemos o mercado, né? Como funciona, como os negócios são feitos. Ninguém faz isso. Você não fica pressionando o outro a pagar porque o cara comprou uma fatia de um dos seus empreendimentos. Isso tudo é esquisito. Claro que é esquisito, como também é esquisito um contrato, como eu mencionei, de 130 milhões de reais para advogados. Eu mesmo vou até aqui fazer uma confidência. Há um tempo atrás, um desses advogados de Brasília, que eu obviamente não vou dizer o nome, mas meu pai também é advogado. E ele disse ao meu pai, quando o viu, falou, escuta, você pega casos... Falou para o meu pai, você pega casos de menos de 5 milhões de reais? E meu pai respondeu, todos. Até hoje, todos que eu peguei foram de menos de 5 milhões. Não peguei nenhum acima. Mas, quer dizer, a gente tem uma realidade de alguns advogados, sobretudo dessa casta de Brasília, etc., que tem uma relação próxima com a STF e que tem contratos milionários. Mas mesmo essas pessoas estão estupefatas com esse valor de 130 milhões, né? Estão vindo até a público dizer, tá vendo uma concorrência desleal com esses escritórios de parentes, porque afinal de contas, como é que dá para concorrer assim? A gente tem aqui relações com os ministros, mas não de sangue, né? Não relações sanguíneas. Como é que faz? Como é que se faz lobby ou possíveis lobbies dessa maneira? Então, esse tipo, e nenhuma explicação vem, nós não recebemos absolutamente nada dos ministros no sentido de nos trazerem algum tipo de satisfação mesmo, de nos explicarem o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo. Quer dizer, eles não têm a menor preocupação, né, em dar alguma satisfação pessoal. E isso é muito ruim, porque isso mostra, de alguma maneira, ou que eles acham que a gente não merece essa satisfação, ou que eles acham que tudo isso é regular, como Toffoli e Moraes disseram na última sessão, e todos os demais ficaram mudos diante disso, o que também é assustador, né? Ou nós estamos diante desse jogo de ilusionismo, como ali o Daniel de alguma forma disse, de dizer, não é o que vocês estão vendo, eu estou mostrando aqui a cartola, mas tem um coelho dentro, ou vocês estão vendo o coelho, mas é só a cartola. E se nós temos essas pessoas com fé pública,
E parece que nós não temos nem fé e nem pública mais dentro do país. Isso é muito perigoso para o futuro, inclusive. Isso é muito perigoso para os que seguirão na corte, para a corte que seguirá, para a corte que passará e ultrapassará esses ministros. Então, a maneira deles lidarem com isso não é apenas preocupante, mas é destruidora, vamos dizer assim, da própria credibilidade da instituição. Claro, nós ficamos aqui diante de desconfianças, mas o ideal é que eles dessem alguma explicação, ainda que pouco crível, mas que eles se preocupassem em dar uma explicação, que eles tivessem, ao menos, o cuidado ou a sensação de responsabilidade de nos dar alguma explicação. Não acontecendo, parece que caberá única e exclusivamente à imprensa, né, e a nós, analistas, o trabalho de cogitarmos que isso não faz sentido, que isso é esquisito, que isso pode ser ilícito, que isso pode ser fruto de dinheiro que não é exatamente da melhor safra, e assim por diante. É muito louco pensar, porque esse contrato em específico da esposa do Alexandre de Moraes, a gente está falando aqui de 129 milhões, né, se não me engano, em coisa de 4 anos de contrato. Até então, a informação que nós temos é que ela representou o banco apenas uma vez, né, ainda numa causa que foi perdida, por sinal, do mercado financeiro. E quando a gente começa a conectar tudo que tem sido divulgado, o negócio fica muito estranho, né? Porque se o próprio Banco Master partia... Diga lá, professor. Se me permite, ainda tem a notícia de que o sócio do Vorcaro voltou a contratá-la, quer dizer, então ela segue trabalhando para o Vorcaro, quer dizer, o banco não pode mais pagá-la porque o banco foi liquidado, então não tem como sair dinheiro de lá. Mas aí, de repente, ela segue num caso do sócio do Vorcaro. E aí, óbvio que também a gente aqui, não sendo ingênuo, cabe a dúvida, será que esse não é uma forma de continuar aquele contrato por via transversa? E isso, quer dizer, isso assim, ser feito sem qualquer cuidado, não era hora deles falarem assim, pô, vamos dar uma segurada, porque pegou mal, vamos esquecer esse negócio, depois a gente vê. Mas não, parece que eles estão dando continuidade por outras vias a esse contrato, é uma possibilidade de cogitarmos. Isso tudo é escandaloso, é muito escandaloso. Seria uma grande convicção da impunidade, né? E a gente vê, em meio a tantos problemas, cenas que preocupam de certa forma, né? Eu vi recentemente o encontro ali do próprio Moraes, a esposa dele, com Lula, o Lula passando a mão na cabeça da esposa do Moraes, ali num tipo de demonstração de carinho que eu acho muito pouco oportuno, dado o contexto atual e tudo que a gente tem observado recentemente. E depois do nosso último episódio, né, ainda saíram informações que também chamam a atenção. Então, o próprio Lewandowski, enquanto ministro da Justiça, né, um pouco antes de se tornar ministro da Justiça, fechou um contrato ali de 5 milhões com o Master, né? E ele passou esse contrato, então, para o seu filho continuar tocando durante a sua posição como ministro da Justiça. Guido Mantega aparentemente recebia 1 milhão por mês apenas para fazer lobby com o próprio governo, isso depois de um empurrão do Jacques Wagner, né, líder do governo ali, do PT no Senado, para conseguir essa posição e como uma forma de recompensa tudo que ele fez durante ali a Lava Jato, não ter entregado, né, os seus amigos, etc. Então a gente está falando aqui de 2 casos muito claros, além da esposa do Moraes, com 129 milhões, um padrão completamente distante da realidade do meio jurídico, com base em tudo que a gente tem escutado. Dias Toffoli sendo sócio do Vorcaro de maneira indireta através do resort. São vários casos que chamam a atenção e que, obviamente, a gente precisa considerar um ponto importante, muito desses valores sendo distribuídos através de uma organização que era fraudulenta e que quebrou diversos fundos, né? Então, desde Previdência, como a gente tem falado, FGC gerando um prejuízo que no fim do dia vai ser compartilhado entre os bancos, isso significa quem vai pagar vão ser os clientes desses bancos, obviamente, né? Então, olha o tamanho da bola de neve. E, além de tudo isso, os presidentes do PP e do União Brasil na semana passada soltaram uma carta em conjunto, né? Ciro Nogueira e Antônio Rueda, defendendo a atuação
do Dias Toffoli, né? Eles chamaram de narrativas que a opinião pública quer colocar em cima do ministro em questão. A gente sabe há um bom tempo que existe um relacionamento ali entre essas partes, e até mesmo a notícia, né, divulgada desses vazamentos das conversas do Vorcário, de que havia ali um envolvimento muito explícito com um presidente de partido que a gente ainda não sabe quem é, mas me parece ser muito notório que tem a ver com algum desses mencionados aqui. Daniel, quando a gente conecta todas essas partes financeiras e o que tem sido divulgado até então, né, como que a gente pode acreditar, de certa forma, que haverá um desfecho, digamos, ético em toda essa situação, quando as partes envolvidas são tão graúdas, né, deveria, então, partir dessas mesmas partes alguma mudança? Não me parece ser do interesse delas. Enfim, qual que é a sua análise a respeito disso? Henrique, me parece pouco provável que a gente tenha esse final feliz, né? A gente falava hoje em off, né, que esse caso é uma novela. Eu tenho achado que a chance de um final feliz é cada vez mais remota diante justamente de tantos envolvidos e de tantas pessoas que acabam sendo tocadas de um jeito ou de outro pelo Banco Master. Porque essa rede de amigos do Master, ela passava pelos 3 poderes, mas ela também passava pelos diferentes espectros ideológicos. Quer dizer, o Master tinha amigos na esquerda, no centro, na direita. Você observa que no próprio parlamento não tem exatamente um furor em investigar o Master a fundo, o caso Master a fundo. O governo não tem interesse, a oposição também não tem interesse. Quer dizer, é algo que vai nos tornando muito céticos em relação a tudo isso que está acontecendo, porque quem é que tem interesse em investigar, afinal? Quem é que tem interesse em olhar o que verdadeiramente aconteceu e passar limpo? Até o presente momento, não deu para encontrar ninguém que esteja genuinamente imbuído desse objetivo. E claro, se você não tem um final feliz, a chance é que esse caso no futuro eventualmente se repita, e se repita com mais intensidade, e se repita com instituições mais frágeis, e se repita com mecanismos de controle mais frágeis. Porque... Perdão te interromper, Daniel, mas me parece ser meio que o caso atual, né? Uma repetição do que nós vimos acontecer 10 anos atrás, né? Pois é, porque se você não tem um final feliz e as instituições saem fragilizadas ou descredibilizadas, vai acontecer de novo, e vai acontecer de novo com mais força e com mais intensidade. Porque as instituições importam, quer dizer, os ministros, os presidentes, os parlamentares vão passar. As instituições vão ficar. E se as instituições elas tiverem tido a sua credibilidade arranhada perante a sociedade, como é que elas vão ter força para fazer o que é ético, para fazer o que é correto, para evitar que casos como esse se repitam no futuro? Por isso que eu fico um pouco pessimista, porque você olha no entorno e percebe que essa rede, essa teia, foi construída de forma muito eficiente. E ela alcançou os 3 níveis de poderes, alcançou todo mundo no espectro político, e o tempo todo fica aquela sensação de que se pudesse, todo mundo abafava a história e mudava de assunto, sabe? Abafa tudo essa história e vamos falar sobre outra coisa. Vamos falar sobre outra coisa e tudo. Mesmo o STF acabou fazendo esse movimento de troca do relator poucas horas antes do início do carnaval, né? Também me parece que ali tem uma esperança de que, olha, depois do carnaval a gente mudou de pauta, né, gente? Mais ou menos como o André falou no início do nosso episódio de hoje. Gente, já deu, né? Foi o carnaval, já entregamos aí o que vocês queriam, vamos falar de outra coisa. O problema é que o carnaval envolveu muita política também, né? O tema acaba ficando ali Pois é. próximo, me parece, não sei. O Rei Momo, acho que sorteou fez o sorteio, talvez. Não fez o sorteio. E o que acaba acontecendo é que você tem ali um ambiente, hoje continua falando de política, mas quem sabe, vamos falar de outra política, vamos falar da confusão do desfile, vamos falar de campanha antecipada, vamos falar de outras coisas que não o caso Master, que caso Master já deu, né? Ninguém mais quer saber de caso Master, até porque é um caso, quando você conversa com as pessoas, é um caso muito áspero, é difícil de explicar o caso Master. O Toffoli, me parece que ele teve um problema porque teve
imagens. O Metrópolis divulga imagens dele. Imagens são muito fortes, as pessoas entendem. Ou então aparecem valores e tudo de contratos. Aí a coisa pega. Porque se você ficar falando de FGC, se ficar falando de CDB ou de fundo de previdência, ninguém dá a mínima, ninguém entende o que é isso. Né? A maior parte das pessoas, pelo menos. Você não vai conseguir falar com pessoas na rua, mas o FGC, hein? Pô, não sei nem o que é isso. O que é FGC? O Master deu problema para FGC, eu não sei nem o que é isso. Então, esse me parece também um aspecto que a gente precisa observar. As pessoas, para que as investigações avancem, as pessoas precisam entender do que se trata. E nesse sentido, a imprensa tem um papel importante, imagens têm um papel fundamental e valores têm um papel fundamental. Aí foi que o caso Master ganhou tração. Quando teve imagem, o Toffoli entregando ali um drink, né, para os seus convidados que chegavam de helicóptero, a coisa do cassino, que o André também fez referência, o cassino pegou. Pô, tinha um cassino lá dentro? Mas como assim tinha um cassino lá dentro? Né? E por isso as pessoas começam a entender. O contrato de 129 milhões, todo mundo sabe o que são 129 milhões. Isso dá-lhe tração e traz algum interesse público. Porque, no geral, se não forem esses símbolos, o que eu percebo também é que as pessoas vão cansando, e eu acho que muitas vezes quem tem a esconder joga com o cansaço. Né? As pessoas vão cansar, vão esquecer, vão se entediar com essa história, e a gente vai falar de outra pauta um pouco mais para frente. Por isso eu estou um pouco pessimista de que essa novela tenha um bom desfecho, e também estou um pouco pessimista de como as instituições sairão desse processo todo. Pode ser que elas saiam fragilizadas, o que abre a porta para que esse caso se repita no futuro e, eventualmente, até de forma mais intensa. Com certeza. Só um follow-up aí na sua resposta, Daniel, e já passo a bola para o Marcílio na sequência. Bom, você trabalha na Globo News, né? Naturalmente, boa parte dessas histórias aí que a gente tem acompanhado nos últimos tempos vem ali da Malu Gaspar, e o trabalho que a imprensa tem feito de maneira geral, o pessoal do Metrópolis também, né? Muito intenso, enfim, vários veículos ao longo dessas últimas semanas publicando muita coisa importante, me parece ser o único trabalho que nos dá algum tipo de esperança. Se não a respeito de alguma mudança, mas pelo menos a gente ter a noção do que de fato acontece, né, nesses bastidores tão sujos de Brasília. Tendo como base esses últimos movimentos, né, essas divulgações, me parece, claro, quando a gente vê divulgações sendo feitas assim, você sempre tem um interesse da parte que está ali por trás dessas divulgações, né? Então, a gente pode especular que, sei lá, o pessoal da Polícia Federal sabe que no STF não vai ter muito jogo, então se você jogar na imprensa, as pessoas vão ser obrigadas a discutir aquilo. Me parece fazer sentido pensar dessa forma. Da mesma maneira como aquela história, né, do vazamento das coisas da PF está conectado ao Lula, pelo menos o que o Toffoli poderia estar achando, também faz algum tipo de sentido do ponto de vista que há um interesse por trás para que aquele movimento aconteça. E agora a grande discussão é a respeito do que vai surgir adiante, né, desse próprio relatório em relação ao Avorcar agora na mão do André Mendonça. Você acredita que, assim, qual que é a sua sensação? Você tem expectativas que coisas grandes tendem a serem apresentadas novamente? Detalhes a respeito das mensagens do Avorcar em relação a esse contrato, né, da esposa do Alexandre de Moraes? Enfim, especulando aqui a respeito de expectativas, por mais que a gente tenha um consenso entre nós de que tudo tende a caminhar para uma pizza, né, no final da história, mas ao longo desse meio tempo, você acha que a gente pode esperar coisas grandes acontecendo a partir dessas divulgações com interesses por trás de pessoas ou instituições envolvidas? Eu? Na verdade, professor, quem se sentir mais à vontade... Quem puxar a corda? Quem puxar a cordinha? Olha, eu vou te responder isso, mas eu queria ancorar minha resposta um pouco na muito interessante análise, a qual inclusive me filiu, que o Daniel fez sobre esse cansaço das pessoas. Eu até, você falou da imprensa, eu vou pegar também a imprensa e botar aquilo que a gente chama de a imprensa tradicional, eu vou colocar nessa análise também, para fazer o seguinte recorte. Eu percebo que quando a questão é política,
né? Nós temos uma parte da imprensa que não se interessa necessariamente pelos abusos ou excessos do STF. Ah, mas é político, então a gente releva. E quando a questão é de corrupção, a imprensa se interessa muito, mas muitas vezes as pessoas estão anestesiadas. E até, não, mas o Lula encontrou 5 vezes com o Vorcar, mas enfim, daí... Quem nunca, ou quem não se encontra 5 vezes, sabe, tem uma coisa, ou até mesmo, que nem o Daniel falou, 130 milhões chama atenção, um cassino é algo ilustrativo, mas você pega esses 35 milhões que a gente mencionou que saiu no Estadão, mas saiu com os extratos, estão aqui os extratos, as pessoas olham e falam assim, que extrato, quem que lê extrato, que chatice isso. Então, quando não é algo circensemente ilustrativo, né, o ministro é possivelmente um dono de um cassino clandestino. Essa é uma boa notícia. Quando saírem eventualmente, quando saírem essas obscenidades que mencionam haver no celular do Vorcaro, com certeza vai haver, todo mundo vai se refastelar com isso, porque é aquilo, é quase pitoresco, etc. Mas a gente tem essa seletividade do interesse, seja público, seja da imprensa. E isso cria uma ruptura na maneira de nós lidarmos com o que está errado no país e favorece a quem comete os erros, ou equívocos, ou excessos. Porque eles sabem, se eu cometer se eu for para, STF, se eu ministro, se eu for para política contra determinada pessoa, eu vou ter o aplauso de determinado setor. Se eu for para... se eu me pegarem com corrupção, eu não vou ter apoio de determinado setor, mas eu vou ter uma insensibilidade de determinadas pessoas. E assim por diante. Ou seja, sempre tem alguém aplaudindo algum tipo de excesso das nossas autoridades, ou pelo menos ignorando. Isso tudo mostra que nós, enquanto sociedade, temos uma dificuldade de nos unirmos em torno dos valores. O Daniel falou de valores. Realmente, quais são os valores que nos unem, né, enquanto nação? Bom, difícil dizer. E aí, como é difícil dizer, tem muita gente que se aproveita disso. Eu não acho que as instituições saem igual, como entraram de uma situação como essa. Nunca saem. Nunca saem. Nunca saem porque... é difícil. A gente, por exemplo, agora está nas eleições. Eu não tenho a menor dúvida de que serão eleições duras, mas é muito difícil pensar, por exemplo, que nós tenhamos, nesse ano, uma justiça eleitoral igual a que a gente teve em 2022, que foi muito censória. Ou que um ministro tenha coragem de suspender o X, como aconteceu em 2024. E se suspender, duvido que as pessoas cumpram a decisão como cumpriram em 2024. Então, assim, as pessoas 50 mil por dia a multa, né? 50 mil por dia. E as pessoas cumpriram. Raríssimas foram as pessoas que descumpriram, ignoraram, etc. Então, assim, o que eu quero dizer é que, por mais que o poder se reorganize, né, diante dessas fragilidades que nós temos enquanto sociedade, o poder nunca é exercido da mesma forma. Nunca você consegue dar com a mesma potência um tapa em alguém e nunca alguém vai sentir com a mesma fragilidade o tapa que tomou. Eu acho que isso é que a gente precisa entender. E muitas vezes isso as autoridades não entendem. E aí é que elas começam a cair. Né? Nesse momento é que elas se fragilizam por acreditar que tem um poder que já não tem. Então, claro, se você olhar para trás, né, você vai falar assim, poxa, a Lava Jato já puniu muita gente. É verdade, mas também já dispuniu, aliás, o próprio Toffoli, né, dispuniu todo mundo. Então, a gente não tem, se for para a gente se ancorar nos precedentes, a gente fecha a porta, apaga a luz e vai embora. Mas eu acho que não é tão simples quanto isso. Né? As coisas não se repetem, ainda que se repitam, não se repetem da mesma forma ou nós não sentimos da mesma maneira. E isso pode nos tirar, pelo menos um pouco, do lamaçal. E enquanto vocês estavam comentando há poucos minutos atrás a respeito das imagens, né, gerar um pouco mais de
ansiedade nas pessoas do que as meras palavras, as meras notícias. Eu acho que tem um caso que poderia ser muito bem representativo, caso, né, também se confirme que é verdade, embora o ministro tenha dito que não. Mas, se não me engano, no dia seguinte ao nosso episódio, de 3 semanas atrás, saiu uma notícia no Metrópolis de que o Alexandre de Moraes teria assistido ao desfecho das eleições americanas num bunker com um Vorcaro fumando charutos e tomando vinhos, né? Junto com o presidente do BRB naquela ocasião, algo que o Moraes desmentiu. Depois o Metrópolis reafirmou, né, que de fato teria acontecido esse encontro. Imagina se a gente tivesse a imagem, né? Mas como não tivemos, essa notícia passou aí adiante, as pessoas provavelmente não vão se recordar tão cedo. E aí, o que eu queria trazer na nossa discussão a partir de agora, olhando um pouco para frente, né, há pelo menos uma intenção, aparentemente vai de fato se concretizar, a presença de Daniel Vorcaro na CPI do INSS. Eu queria entender o que vocês imaginam, Daniel, no caso, né, passando a bola para você. Claro, uma CPI, a pessoa que está ali sentada sendo interrogada tem o direito ao silêncio, né? Então, possivelmente ele não vai querer também abrir muito o jogo. Mas, mais do que isso, o que você espera da CPI? Mais do que isso, assim, como que você enxerga até mesmo a união entre esses dois grandes casos, que por sinal agora ambos estão nas mãos do André Mendonça, né? Tanto o INSS como o Banco Master. Será que a gente vai conseguir encontrar uma conexão relevante aí entre essas duas vertentes, tão relevantes nas discussões públicas? Olha, Henrique, a conexão me parece que ela já apareceu, inclusive, a conexão entre o Master e o caso do INSS, né? Existe aí essa investigação sobre o INSS sendo, de certa forma, alvo ali de alguns descontos que não seriam descontos verídicos, né? Então você teria ali alguns contratos que não seriam contratos verdadeiros ou não seriam créditos que cumpririam ali todos os requisitos para ser um crédito efetivo. Agora, quando a gente pensa numa CPI que investiga a questão do INSS e convoca o Vorcaro, eu também tenho pouca expectativa, porque eu não sei até que ponto existe ali muita energia e disposição por parte da CPI em realizar uma investigação muito profunda nesse caso. Existe ali o temor em Brasília que, se você se aprofundar muito nisso, não sobra ninguém, quer dizer, pode ser uma terra arrasada e, consequentemente, existe ali uma ideia de investigar, mas não investigar tanto. Muitas vezes fica sendo essa a impressão: olha, vamos aqui chamar todo mundo, chama o Vorcaro, porque agora é meio incontornável, mas muita calma nessa hora. E aí, o que muitas vezes também pode acontecer é que você manda recados através dessas CPIs ou através justamente de declarações que você faz. Você pega ali o próprio depoimento do Vorcaro, que foi colocado de forma pública, o sigilo foi retirado, ficou muito claro ali que em vários momentos ele mandou recados, né? Por exemplo, num determinado momento ele é questionado quais seriam os poderosos que frequentavam a casa dele e tudo, ele falava, não me lembro, etc., mas sugerindo que não me lembro, mas posso me lembrar, né? Que é aquela coisa... Você, na prática, está sugerindo que algo pode ser dito. Então, me parece que não há nada muito diferente do que a própria arguição que foi feita naquele momento pode nos trazer, pelo menos nesse momento, e ainda mais dentro de uma situação onde tudo leva a crer que o escopo vai estar restrito ao INSS, ao caso do INSS, dos créditos do INSS, se eles eram ali fraudulentos e tudo, é a investigação que está ligado a esse processo. Então, confesso que a minha expectativa não é muito grande em relação ao que pode acontecer nessa CPI, mas a minha expectativa é muito grande em relação ao que vai acontecer nos próximos meses. Eu tenho a impressão que vai aparecer muita coisa, muita coisa. Acho que a coisa já tomou uma envergadura que controlar se tornou impossível, né? Por conta das múltiplas investigações que estão em curso e por conta dos múltiplos atores que tomaram parte no processo. Por mais que você tenha sigilo no Supremo, a continuidade do sigilo no Supremo, possibilidade que o André levantou há pouco,
Acho que a gente vai ter meses aí muito turbulentos e essa história está só começando. Essa é a minha aposta. Não vai ser por causa da CPI, mas por conta das investigações diversas que estão sendo feitas, que a gente vai ter várias ondas de informações novas aparecendo. A sensação que passa é que, vamos supor que eles consigam abafar 80% do caso, esses outros 20% ainda são muito poderosos para balançar a República, né? É muita coisa, o negócio é gigantesco. Professor, a notícia que nós temos da colunista do Metrópolis, né, Andresa Matais, é que o careca do INSS está preparando uma proposta de delação premiada. Irritado com a prisão do filho e foco na sua mulher, Careca, o que eu acho genial esse nome, Careca prepara a proposta... Todo mundo fala careca com a maior naturalidade, né? O careca... Tá certo, careca. Né? Senhor careca... É, o senhor careca. O senhor careca não existe declarou... pudor algum aqui, tudo bem. Todo mundo aceitou. Vou nesse bonde. Mas, aparentemente, então, o Careca está preparando essa proposta e um dos pontos seria expor negócios com Lulinha. Uma outra delação realizada, e agora não vou me lembrar por quem, mas alguém envolvido no caso, teria dito que o Careca pagava uma mesada de 300 mil para o Lulinha, né? Que, para quem não conseguiu aí relacionar o nome à pessoa, Lulinha é o filho do Lula. Enfim, como que você acha que esse possível envolvimento do filho do presidente num dos maiores escândalos que nós tivemos nos últimos tempos, até porque envolve diretamente aposentados e nada mais doloroso, né, do que você mexer no dinheiro dessas pessoas, como você acha que esse envolvimento pode bagunçar aí o meio político? E naturalmente a gente está num ano eleitoral, né, então isso se torna ainda mais relevante. Aliás, vale lembrar aqui que o Careca processou alguns veículos de comunicação por terem chamado a ele de careca e perdeu. Mas houve uma Ele sentiu. Ele acusou o golpe, mas não deu certo. Talvez ele tenha tentado se colocar nesse lugar de vítima, né? Enfim, mas não deu certo nesse caso. Veja, esse Careca, né, é impressionante quantos tentáculos ele possui, só talvez perca para o Vorcaro. Se é que, enfim, de alguma maneira os dois não se relacionem, né? E a gente aqui não está apenas sabendo. Mas isso mostra também como isso se tornou comum, ou como é comum dentro da República, né? A gente até falou no outro episódio, e que me espanta, como uma pessoa como o Vorcaro, como um banco como o Master, que não é um banco significativo, conseguiu construir tantas relações, ou conseguiu colocar tanta gente dentro da sua folha de pagamento. Né, gente importante, a Brasília inteira. Outro dia vi até alguém falando assim: olha, eu tô fora aí dessa, não sei que político foi, olha, eu tô fora desse negócio do Vorcaro. Quer dizer, a pessoa que tá fora, ela tá se anunciando. Em vez da gente anunciar quem tá dentro, as pessoas que não estavam dentro estão vindo a público dizer: ó, eu não participei dessa vez eu não tava. Então, assim, aparentemente, Renan Calheiros, né? Um desses, aparentemente. Exatamente. Acho que foi o Renan Calheiros que eu vi vindo a público. Ó, essa daí eu não. Nessa eu não estava. Então, é uma coisa constrangedora, inclusive, do ponto de vista institucional, nós estamos diante disso. As relações do Careca com o Lulinha, inclusive, são impressionantes, né? 300 mil reais numa mesada, vamos dizer assim, depois viaja junto na classe executiva, depois dá uma casa. Eu já disse até que a minha sugestão para o advogado do Lulinha é dizer que havia um romance entre os dois, porque é a única explicação. Se não havia um romance, a sociedade é clara, né? Ou a relação financeira não tem como. Nunca vi uma pessoa não ter relações com a outra e ter tantas relações com a outra. Então, fica muito, muito complicado. E com certeza, se você tiver uma delação do Careca junto com uma delação do Vorcaro, eu acho que não sobra nada. Não sobra nada. Acho que Brasília vai realmente ficar às sombras ou às escuras, né? Não tem como. Mas eu concordo também com o Daniel, acho interessante quando ele menciona que o mais interessante não vai ser o que o Vorcaro vai falar. A fala dele não é necessariamente o
principal, né? Eu também acho. Eu acho que essas investigações já tomaram corpo sozinhas, né? A tração já está dada, né? Não tem mais como voltar atrás. Alguma coisa vai acontecer. Claro que a gente sabe que em algum momento isso pode ou deve ou vai parar. A gente não sabe onde, mas não tem como mais eles segurarem. Isso me lembra um desenho que antigamente tinha do Tom e Jerry, que a água saía da parede e o Tom punha a pata num buraco e a água saía do outro, aí ele punha a mão no outro, aí saía por baixo, ele tampava embaixo, não tinha como conter mais o jorro da água. Eu acho que a gente não tem como conter mais o jorro, nem do Careca e nem do Vorcaro. Vai acontecer desses fatos, ou de parte desses fatos, serem expostos, querendo ou não, essas pessoas, querendo ou não, essas autoridades. Inclusive, me parece que a gente está aqui diante até do dilema do prisioneiro, né, que por conta do Vorcaro e talvez do Careca. Olha, se eu não delatar, como as pessoas vão descobrir, independente de mim, aquilo que eu tenho para dizer, talvez seja bom que eu diga logo, senão eu perco o meu ativo. Então talvez a possibilidade da delação esteja agora surgindo justamente nesse contexto. Pô, se deixarem, eles vão descobrir sem mim. Então talvez seja bom eu contar e conseguir negociar alguma coisa com isso. O Vorcaro ainda está na fase de dar um recado, de tentar negociar ainda nos bastidores, mas vai acontecer com ele também, muito provavelmente, pelo menos enquanto o STF ou a Polícia Federal continuar entregando esses tais relatórios, que parece que são muitos e com muitas informações e que já estão prontos e feitos. Perfeito. Só para complementar essa história, então, do Lulinha, assim, acho que a gente tem um consenso aqui, você pode achar o Lula qualquer coisa, mas ninguém acha ele pouco esperto, né? Todo mundo sabe que o Lula é uma das pessoas talvez mais espertas da República, e ele deu uma declaração ao UOL sobre esse caso que me chamou muita atenção. Eu acho, pelo menos eu suponho, que uma pessoa tão esperta quanto ele jamais diria uma coisa dessa se não achasse que tem algum boi na linha. Ele falou assim: eu chamei meu filho aqui e falo isso para todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei: você sabe a verdade, só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. Me parece ser meio que aquela história, né? Já vou criar aqui, já vou deixar aqui o meu histórico, demonstrando que eu estou jogando contra essa situação, porque uma hora a casa dele vai cair. Pelo menos essa foi a sensação que eu tive ao escutar o presidente falando isso. Daniel, só para a gente amarrar aqui os desfechos, estamos muito próximos do nosso encerramento. Tudo que a gente tem discutido aqui assim, são casos gigantescos em diferentes frentes num ano eleitoral. Como que você acha que o ano eleitoral vai se desenrolar com base em tantos indícios criminais envolvendo pessoas que vão participar desse jogo daqui em diante, principalmente do segundo semestre, mas a gente já está meio vivendo esse momento, né, de eleição. Então, qual que é a sua análise a respeito desse cenário? Henrique, acho que todos esses dados, essas informações que vão aparecer ao longo dos próximos meses, obviamente vão bater no cenário eleitoral. A gente está falando de uma eleição muito apertada, né? Tudo se projeta para uma eleição muito dura nesse ano de 2026, com a possibilidade sempre de surgimento de um outsider, é algo que não está fora do contexto. Acho interessante, inclusive, que os dois principais candidatos já estão tentando construir discursos de outsiders, né? É o Lula com seu discurso de outsider porque ele é contra o sistema, e aí o sistema são os ricos, o sistema são os bancos, o sistema são os bilionários, etc. O Flávio Bolsonaro também constrói ali o seu discurso antissistema. E então é uma eleição onde o antissistema vai ganhar força. E acho que quanto mais informações a gente tiver desses casos, mais lenha você coloca nessa fogueira do antissistema. O que não impede também que você tenha um candidato que apareça por fora, um Ratinho Júnior, ou um outro candidato que eventualmente se viabilize, porque as pessoas ficaram convencidas de que ele seria ali uma alternativa mais adequada naquele momento. Em linhas gerais, não tem como o ano eleitoral não ser contaminado pelas
pelas informações que a gente vai tomar conhecimento. Agora, eu sempre fico com a impressão de que existe uma preocupação para tentar controlar o que as pessoas conhecerão. Ou seja, você tem o tempo todo, nesse caso do Banco Master, a esquerda tentando dizer que o Banco Master é problema da direita. E você tem o tempo todo a direita tentando dizer que o Banco Master é problema da esquerda. Quem é que vai vencer esse cabo de guerra? Depende um pouco das informações que aparecerem. E a gente não tem controle sobre as informações que vão aparecer. A gente sabe que elas são uma fração do todo, mas que fração é essa? Né? Então você tem ali realmente, nesse jogo de poder, uma série de variáveis que a gente não controla. Me parece evidente que vai ter impacto sobre as eleições, um impacto forte sobre as eleições. Agora, o impacto vai depender de qual porção das informações a gente vai ter acesso até outubro. Né? E, de novo, acho que essa ideia de um outsider ganha força. Um outsider por conta de uma certa descrença nas instituições. Instituições que a gente falava há pouco. As pessoas, quando elas não confiam nas instituições, elas acabam querendo alguém fora das instituições, o que, por um lado, pode trazer algum tipo de renovação, mas, por outro, também é perigoso. Às vezes você pode ter uma demolição que nos leva até por um lugar pior do que a gente estava antes. Então, é um ambiente muito, muito imprevisível que a gente tem nesse ano de 2026, e acho que tudo isso que a gente está discutindo aqui, está conversando aqui, vai ter muita influência, e ainda mais influência terá aquilo que a gente ainda não sabe, que vai aparecer nos próximos meses. Perfeito. E teve uma pessoa que perdeu uma boa chance de ser esse outsider com as atrocidades feitas nas últimas eleições municipais de São Paulo, né? Pela força que demonstrou ter aí nas redes sociais. Pablo Marçal surgiu como um furacão e conseguiu destruir a sua candidatura ali no finzinho. Era uma pessoa que talvez pudesse se posicionar num ambiente como esse, né? Embora tenha também diversos pontos em questão ao seu histórico. Agora, professor Marcília, para a gente encerrar o nosso papo, também nessa linha das eleições e os impactos de todos esses escândalos. Lula, a gente comentou aqui diversos nomes que estão no seu entorno envolvidos, né, com Master e INSS. Além dele, a gente citou aqui o Ciro Nogueira, muito próximo do Flávio Bolsonaro, além do Flávio ter aquele teto de vidro que muita gente sabe a respeito das rachadinhas, enfim, que é algo que pesa bastante na sua avaliação pública perante a população de maneira geral. O Ratinho, de certa forma, é uma pessoa que fica um pouco ali, né, mais distante dos polos aqui ligados à mídia, então a gente escuta menos a respeito dele, mas também surgiram algumas notícias de algum tipo de envolvimento ali nesses negócios no Paraná. E, além de tudo isso, o Fabiano Zettel foi um dos principais financiadores da campanha do Tarcísio, se não me falha a memória, né, aqui para o estado de São Paulo. Então, citei o que basicamente são os 4 principais candidatos, os 2 óbvios e os 2 possíveis outsiders, com algum tipo de relacionamento. E a sensação que eu tive ao longo das últimas semanas é que a direita mais ideológica, mais bolsonarista, começou a se pronunciar mais a respeito do Banco Master, mas a sensação que eu tive que foi meio que numa obrigação, devido às proporções que o caso acabou se apresentando. Até então, essa direita estava comentando menos esse assunto do que a própria mídia, que muitas vezes a direita acaba, né, batendo, e muitas vezes com razão também, por se omitir em alguns temas, mas agora a gente tem o Nicolas falando que vai chamar, né, tá chamando uma manifestação para o dia 1º de março, algo que só o pessoal do MBL/Missão estava fazendo até então. O Flávio começou a falar, também estava muito quieto a respeito desse assunto, viajando, né, pela Europa, pelo Oriente Médio, etc. A minha pergunta ao senhor, para a gente encerrar, então, o nosso papo é a seguinte: como que você acha que esses temas vão impactar o cenário eleitoral, tendo em vista que boa parte, pelo menos do entorno dessas pessoas, está envolvida de alguma maneira? Olha, Henrique, bom, eu estou primeiro pressupondo que o cenário eleitoral vai ser polarizado entre Lula e Flávio Bolsonaro, né? Então, a gente está aqui, é uma pressuposição que a gente não sabe. Eu acho que o Lula não tem muita opção, né?
Mas na direita havia, ou direita, centro, enfim, havia a possibilidade, né, até um tempo atrás, o Tarcísio. O Tarcísio, ele se vinculou ao Flávio. Se ele voltar atrás em algum momento, vai ficar muito ruim para ele, né? Então, eu acho que se ele voltar atrás, ele vai perder aquilo que ele poderia lá atrás ter, caso ele tivesse seguido adiante. Então, eu estou entendendo que você tem, de um lado, Flávio e do outro, Lula. E a candidatura do Flávio, vamos dizer assim, robustecida por nomes que já se filiaram a ela, como, por exemplo, o Tarcísio e até Rogério Marinho e outros mais nomes que passaram a compor, assim como a do Lula também já se estabeleceu com Haddad na coordenação e outros nomes mais. A gente nunca sabe, é o Alckmin, né? Onde que vão enfiar o Alckmin? O Alckmin... Acho que nem eles sabem direito, né? O Alckmin realmente é praticamente bullying, né? O que fazem com o Alckmin. Eu não sei como é que ele concorda em passar por isso, mas enfim, não é de hoje, né? Que o Alckmin vai para lá, vai para cá e etc, e nunca tem um lugar para ele. É que nem aquela dança das cadeiras, a pessoa fica girando e sempre, eu fico imaginando sempre o Alckmin de pé, esperando colocarem para ele uma cadeira. E quando coloca aquela de plástico, né? Aquela que quando senta, abrem as pernas e ele cai. Mas enfim. Ou é do lado dos caras lá no Oriente Médio também, né? Exatamente, só sobrou ele naquela foto lá dos terroristas do Oriente Médio. Enfim, aliás, eu até outro dia comentei, falei assim, o plano do golpe, né? As pessoas falaram que havia um plano para que o Alckmin fosse um dos alvos, né? Eu falei assim, é difícil acreditar nisso porque o próprio governo fez de tudo para o Alckmin, de alguma maneira, sofrer algum atentado, porque, enfim, colocaram ele nas maiores roubadas do mundo. Enfim, mas tirando o pitoresco da história, eu diria que, né, essa é a polarização pressuposta. E dentro dessa polarização, eu acho que o caso Master, mais do que o caso Master, acho que o caso Master é uma das pitadas, é um dos temperos, mas o STF vai ser o cabo eleitoral decisivo, a meu ver, duas coisas, segurança pública e o STF. Acho que esses serão os dois grandes temas do debate político desse ano, né? E acho que são as duas grandes feridas se você senta com o povo e conversa, né? Da pessoa mais simples à pessoa mais escolarizada, esses são os dois grandes temas, porque sem segurança pública e com a STF criando insegurança jurídica, você não faz negócio. Então isso interessa a um público, vamos dizer assim, mais elitizado. E é o que está lá embaixo, o cidadão comum, vamos dizer assim, ele vai olhar e falar assim, o STF para ele é um problema, segurança pública é o cara que rouba o celular, então ele vai enxergar isso também. E são temas importantes porque todo mundo enxerga, de alguma maneira, em algum nível. Então eu vejo que o debate vai ser polarizado por aí, e espero que a Justiça Eleitoral entenda que ela é um árbitro e não um ator político como ela foi nos demais anos. É isso que eu espero. Não sei se isso vai acontecer. A gente teve aí o Carnaval para mostrar que, por enquanto, a Justiça Eleitoral já participou ativamente, por exemplo, ao permitir esse desfile. E essa é a prova que nosso programa, de fato, está sendo gravado na segunda-feira, apesar de ser algumas horas antes do horário normal. Mais uma vez, agradecendo demais aos dois, não só por retornarem, né, apenas 3 semanas depois do episódio anterior, mas também por cederem essa segunda-feira de carnaval, Daniel, então nem se fala. Muito obrigado pela presença, senhores. Uma grande honra recebê-los novamente. Eu espero, de verdade, não ter que convidá-los tão cedo de novo, mas eu acho improvável com base em tudo que está acontecendo. Daniel, obrigado mais uma vez, meu querido. Uma honra. Obrigado, Henrique, André, é um prazer. Marcília, professor, mais uma vez aqui presente, muito obrigado pela sua presença, sempre bem-vindo, obrigado aí por compartilhar seus insights, e espero não te receber tão cedo, mas acho improvável. Obrigado.
Eu que agradeço. Pois é, vamos esperar que a gente não tenha deixado agora insights mais estáveis para a próxima vez. Verdade. Perfeito, perfeito. E para vocês que nos acompanharam, então, nessa segunda de carnaval, meu muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar esse episódio com o maior número de pessoas possível para a gente fazer o Risco Brasil crescer num ano tão importante para essa temática. E, claro, segunda que vem tem mais. Grande abraço. Tchau, tchau. Aqui é a casa do povo, A ordem é uma só, senhores. Vamos marchar. Só pra você. Popcorn. Eu tratei do triplex com o Léo uma vez. As Forças Armadas, por um Brasil acima de mostrar as cores que balançam o nosso coração. Enfim, tamo junto aí. Se eu precisar de mim, Temos que tragardar o mercado. O que deram por benefício para Nós bilionários? temos o presidente da Câmara fudido. Não renunciarei. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Aqui é o Brasil.